Sacrifício, miasma e a divinação da alma. Texto por Tata Kamushinzila. Adaptação por Nganga Ngawa Mubila. O texto parte de uma ideia central. No pensamento grego antigo e no platonismo teúrgico, o sacrifício não é símbolo moral, nem costume arcaico, nem representação psicológica. Ele é uma operação real que reorganiza o modo como a vida humana se relaciona com o divino. Sem sacrifício, não existe mediação verdadeira. Não existe purificação eficaz e não existe divinação legítima. Para compreender isso, o autor começa explicando o conceito de miasma. Hoje costumamos associar impureza a culpa, pecado ou erro moral. Mas no mundo antigo, miasma não significava isso. Miasma era uma desordem objetiva na relação entre os níveis do ser. Era um desequilíbrio real entre o mundo humano e a ordem divina. Não dependia da intenção da pessoa. Mesmo alguém que matasse sem querer, por exemplo, gerava miasma, porque o sangue derramado rompia a proporção correta entre vida, comunidade e deuses. O miasma, portanto, não é psicológico, ele é ontológico. Isso quer dizer que ele afeta a própria estrutura da realidade. Ele impede a presença divina de se fixar no mundo. Onde há miasma, a comunicação entre deuses, daimones e humanos fica distorcida. Por isso, na religião grega, o miasma não é resolvido com arrependimento interior, mas com rituais de purificação. É aqui que entra o catarmos, a purificação ritual. O catarmos não é limpeza simbólica, mas uma reordenação real do campo vital onde o miasma se instalou. Ele separa, transforma e reintegra. Algo é retirado do uso profano, transformado no rito e devolvido à ordem divina. O sacrifício é o instrumento mais poderoso dessa purificação, porque ele atua exatamente no plano onde o miasma é mais forte, a vida. O sangue é central nesse processo porque ele carrega a vida. No pensamento antigo, o sangue não é apenas símbolo, mas veículo real de energia vital. É por isso que o sangue pode tanto gerar miasma quanto curá-lo, dependendo de como é usado. Quando derramado fora de ordem, contamina. Quando oferecido ritualmente, reordena. O fogo também tem papel essencial. Sacrificar, em grego, tem relação com fazer subir em fumaça. O fogo transforma a matéria viva em algo sutil, capaz de alcançar a esfera divina. Essa transformação não é apenas física, mas ontológica. Ela reflete o mesmo princípio que governa o cosmos, descrito por Heráclito como fogo sempre vivo que se acende e se apaga segundo medidas. O fogo do altar participa dessa mesma lógica universal de transformação. Assim, o sacrifício não destrói a vida. Ele a converte em um modo de existência proporcional ao divino. Ele reinsere o que estava desordenado na harmonia do todo. O texto mostra que o miasma não afeta apenas indivíduos, mas também cidades inteiras. A polis, na Grécia, não era apenas uma organização política, mas um corpo ontológico com vida ritual própria. Quando uma cidade falhava em seus sacrifícios ou abandonava seus ritos, isso gerava crises que se manifestavam como pestes, guerras, divisões internas e colapso social. A famosa peste de Atenas, descrita por Tucídides, é usada como exemplo de como a desordem ritual e a desordem política caminham juntas. Sem purificação, a cidade perde a capacidade de interpretar os sinais divinos. A divinação se torna confusa, contraditória e inútil, não porque os deuses falem errado, mas porque o receptáculo humano e coletivo está desordenado. No platonismo teúrgico, especialmente em Jâmblico, essa estrutura é aprofundada. O mundo é governado por uma providência divina que se expressa através de cadeias ontológicas. Entre os deuses e os humanos estão os daimones, responsáveis por administrar essa providência no plano particular. Cada pessoa possui um daimon pessoal, que governa sua relação com o destino. O miasma, nesse contexto, não afeta os deuses, que permanecem imutáveis, mas desajusta a proporção entre a alma humana e a cadeia divina à qual ela pertence. Por isso, não basta pensar corretamente ou ter boas intenções. A restauração exige obras, gestos, substâncias, ritos. A purificação deve ocorrer no mesmo plano onde a desordem se instalou. A divinação, chamada mantique, depende diretamente dessa purificação. Ela não é uma técnica de previsão, nem uma experiência psicológica. Ela é um efeito cognitivo da reordenação ontológica. Quando a alma é purificada,
ela se torna novamente proporcional à energia divina e então pode receber revelações verdadeiras. Sem sacrifício, a divinação degenera em fantasia. Sonhos, visões e estados de transe passam a refletir apenas desejos, medos e imagens internas, não a vontade dos deuses. O critério de verdade não é a intensidade da experiência, mas sua inserção em um contexto ritual legítimo. Como diz Jâmblico, o divino não é julgado pelas nossas opiniões, mas pelas obras sagradas nas quais ele se manifesta. Isso vale também para os sonhos e para a possessão. A verdadeira inspiração divina só ocorre quando a alma e o corpo foram preparados ritualmente. Sem isso, o que parece epifania pode ser apenas descontrole emocional ou imaginação. O sacrifício, portanto, não existe para satisfazer deuses, mas para reorganizar o humano. Ele reinsere a alma em sua cadeia ontológica correta. Ele restaura a proporção entre o particular e o universal. Ele torna novamente possível a presença divina. A função final da divinação não é informar o futuro, mas realinhar a vida com sua ordem própria. A revelação verdadeira surge quando a alma, purificada, volta a ocupar o lugar que lhe corresponde na economia do cosmos. Sem sacrifício, tudo isso colapsa. A teurgia se torna moralismo, psicologia ou simbolismo vazio. A mediação desaparece. O mundo perde seus canais reais de comunicação com o divino. Por isso o texto afirma com rigor: eliminar o sacrifício não purifica a religião. Ele destrói sua base ontológica. Sem sacrifício, não há purificação real. Sem purificação, não há divinação verdadeira. Sem mediação, não há teurgia.